fala muito uma andorinha só não faz verão. Então, essa é uma frase muito sábia, porque se ninguém faz nada sozinho. Exatamente por isso, aí nós vamos voltar no comecinho da conversa, que as pessoas têm talentos diferentes. Para existir essa diversidade e o mundo de ter todos os talentos para todos poderem ajudar uns aos outros e viverem bem. Porque se não existisse essa diversidade, vocês iam comer só feijão, vamos dizer assim. É isso. Salve, seu caboclo. Salve. Graças a Deus. Graças a Deus. Salve. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Esse de Caboclo de Tupanci. Caboclo Tupanci. Claro. Qual que é o propósito do senhor de vir trabalhar incorporado? Esse filme é assim. Esse propósito desse caboclo, acho que de propósito da Umbanda, né? Esse propósito de ajudar esse mundo no momento que está passando de transformação. Então, o que nós queremos é que esse ego, que foi uma coisa criada por alguns habitantes, porque originalmente, de quando a Terra estava começando a ser habitada, ainda eram puros os espíritos. E aí chegou como vocês falam, biblicamente, nós podemos ligar uma coisa a outra. Chegaram esses espíritos que vieram com ego, outras coisas, como vocês falam, daquela história de Adão e Eva, né? Então, quando chegou na verdade, não é como se ainda não existisse espírito nenhum em cá. Em Bíblia, tudo se começou nesse momento, mas não é esse. Já existiam espíritos em cima desse terra cá, mas eram de uma criação, vamos dizer, um grupo puro. E veio de outro grupo, tá certo? Que começou a disseminar essas coisas. Esse caboclo pode olhar para esse fio, né? Sim, pode. Porque esse não consegue, esse olhando para essa coisa. Pode. Então, e aí começou a ser feita disseminações dessas coisas que a gente chama hoje de ego, esse orgulho, né? Isso alastrou. Hoje, para esse mundo, essa terra, passar pela transformação que ela tem que passar, porque todos sabem que de terra agora está passando por uma era diferente. Então, para nós temos tentar tirar o máximo que puder desses sentimentos, vamos dizer assim. Porque todos esses são iguais, né? Todas essas pessoas são iguais, todos têm os mesmos sentimentos, uns têm uns defeitos e esses outros, mas quando um quer olhar o defeito do outro, em vez de parar e pensar, eu também tive um defeito que pode não ser exatamente o mesmo, mas também senti as mesmas coisas. Em vez da pessoa se reconhecer no outro,
ter como esse nome, esse que vocês falam, esse empatia, por causa de orgulho, esse arrogância, esse ego, esse resolve de apontar a todos. Então esse é um objetivo que nós temos, esse de começar a mostrar, esse de trazer, porque esse olhar de cada um nós não comanda, né? Mas tentar conseguir passar para as pessoas e internalizar essa coisa de que esse tampas de óleo, sabe? As pessoas ficam cegas por causa de ego, de arrogância, de orgulho, e mostrar para as pessoas assim, tira esse véu, tira essa coisa, esse que está no olho, e olha esse irmão, se você já não fez a mesma coisa, você já não se sentiu assim, às vezes situações diferentes, mas como você sofreu? Por que você está querendo fazer esse sofrer mais? Esse estenda a mão, mostra para que às vezes pode estar errando em não se olhar, não se valorizar, não veja a força que cada um tem dentro de si. Porque na verdade, filho, todos nós, todos esses, tanto eu como espírito, mas todos esses que estão encarnados também somos deuses. Cada um tem uma centelha divina, né? Então, na verdade, cá vocês todos, esse caboclo está falando muito? Não. Claro que não. Na verdade, vocês todos se cresceram aprendendo o contrário, aprendendo de que as coisas são ruins, que vocês não têm esse valor, que vocês não têm capacidade, que vocês têm que ir indo correndo de atrás, ou até às vezes fazendo o que o outro faz, mas não é assim. Cada um tem um dom, cada um tem um talento melhor para uma coisa e outro para outra. Porque se não fosse assim, todos seriam de robozinho, que nem uma fábrica, que aí todos faziam a mesma coisa. Mas como de cada um tem uma coisa diferente, é por isso de que o mundo tem tanta diversidade, tantas coisas boas. Porque se fosse só como vocês falam, uma linha de produção, tudo seria cinza e branco, né? Então, se cada um tem um jeito diferente de ser, as coisas também vão ter cor e vão ser diferentes. Fala pra gente duas coisas. A maior lição que o senhor aprendeu com os encarnados e a maior lição que o senhor aprendeu com os superiores, os espíritos. É assim, esse vive aprendendo, né? E se você quer saber, eu aprendo já a mesma coisa com os dois. Porque assim, a maior lição é essa mesmo, que todos somos deuses. E de tudo está dentro de nós. Não tem você não depende do externo para você pode depender do externo para se desenvolver, para se aprimorar, porque às vezes as coisas que vêm externo te fazem levantar, lutar, e olhar para dentro. O externo serve para isso, só para isso. Agora, você não precisa de dar a aprovação do externo, que essa é a coisa que os encarnados mais vivem, nessa ilusão de que o fora você tem que ter a aprovação do que está fora. Em todos esses lugares, não é esse inconvívio, com as pessoas, e agora que tem essas caixinhas que vocês usam, mais ainda. Então, você entende, filho, que esse caboclo já muda de assunto, né? Mas é assim, filho. Você entende que esse caboclo falou assim:
estamos chegando numa mudança de era. Então, nós estamos cá para tentar mostrar para as pessoas, para os encarnados, o que todos são de verdade e não viver nessa ilusão. Agora você percebe que neste momento, onde nós estamos chegando perto da mudança de era, essa ilusão está cada vez mais forte. É um momento, então é como se vocês forem pensar na visão de vocês, é como de uma luta. Como se agora estivesse acontecendo uma guerra, porque pegou cada vez mais força e é um momento onde nós temos que cada vez segurar mais, conseguir arrebanhar mais, não só pão-banda, porque existem muitas, às vezes que não são nem religiões, hoje em dia, que não são tratadas como religiões, mas eles querem trazer as pessoas para esse conhecimento interno, para essa cura, porque cura está dentro de nós também. Esses problemas físicos, tudo já começa cá dentro. E a gente, às vezes, pode fazer uma cura, só olhando para dentro. Não que não tem que ir tratar com as coisas da terra. Tem que ir em médico e tudo mais, se às vezes se trata e não consegue nunca curar. Por quê? Porque cá dentro ela continua alimentando. Mas então calma, que acabou, vai voltar para a pergunta do filme. Então assim, o que eu já aprendi? Com esses encarnados já falei, que esse mundo é uma ilusão, né? Que os encarnados acreditam muito e dão uma força muito grande para essa coisa ilusória, que é regida sim por ego, por arrogância e orgulho, e esse pataco que é uma coisa que o mundo gira em torno dele, né? Com os superiores, eu já aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a olhar para dentro e ver como fazer o equilíbrio disso, porque esse cara também já foi assim, né? Já foi assim. E não conseguir chegar onde os ascensionados já estão, né? Não sou perfeito, mas já consegui chegar num equilíbrio onde eu consigo enxergar as coisas fora e dentro, para não deixar que o fora atrapalhe o meu trabalho e nem atrapalhe a mim, porque hoje eu sou trabalho, né? Hoje eu preciso o que esse caboclo faz é trabalhar, o meu trabalho, vamos dizer assim, como vocês fazem, esse Passaí, é sair de casa para tentar fazer as pessoas enxergarem a realidade, né? Porque esse mundo cá, assim, outro dia esse cavalo falou uma coisa que é exatamente esse. O nosso mundo, né? Esse é o cavalo falando. De nosso mundo é lá. Cá nós estamos dando uma passada cá. Só que cá a gente vai construindo as coisas para quando chegar em casa. Então hoje as pessoas têm a opção como até falaram nesse dia dessa reunião, tem a opção de chegar em casa, deitar na frente da caixinha e ficar assistindo, como tem a opção de chegar em casa e querer ver ou ler alguma coisa que vai te trazer benefício espiritual, que te trazer autoconhecimento. Isso você está fazendo para quando você voltar para casa.
Mas sim, tem gente que aí a pessoa tem opção, mas às vezes fala, não, quero olhar para a caixinha e vou descansar, não quero, eu não, minha casa é cá, não tenho a minha casa em outro lugar. Então é assim, o que nós estamos tentando ajudar as pessoas que sentem aquele vazio e que querem se encontrar. Todos que vêm numa casa, não só nessa, em qualquer de casa, não vêm à toa, por acaso. Todos que vêm já estão sendo esperados, vamos falar desse jeito. Porque a gente tem que passar, mesmo que a gente não fique, uma passagem para algum aprendizado da pessoa. Às vezes para a pessoa quebrar esse bloqueio, vamos dizer assim, para depois de repente ir para uma outra casa que se afinize mais. Porque esse sempre diz que esse nunca tem que estar num lugar que esse coração não está de feliz, não está se sentindo confortável. Então, existe várias casas de Umbanda, de várias outras religiões, só que a pessoa tem que estar na casa que ela se sente melhor. E esse não quer dizer que aquela casa que ela não se sente bem é ruim. Só que são grupos que existem, né? Que existem afinidades. Então o importante mesmo é que as pessoas comecem a se encontrar e vejam que o que é certo para elas é aquilo que este coração está se sentindo bem. Que às vezes o outro faz uma coisa e fala, não, o certo é assim. Aí esse vem cá, faz o que o outro está falando, é certo. Aí ele fala, mas eu estou fazendo, mas eu estou me sentindo incomodado. Então esse não é a verdade dele. Então cada um tem que estar dentro da sua verdade, em qualquer parte de vida dele. Esse caboclo está fazendo. Está respondendo as perguntas, ele começa a vir falando, né, filho? Não, tá bom, seu caboclo, muito obrigado. Seu caboclo, como que o senhor vê a melhor forma e que conselho o senhor dá para que exista uma interação harmoniosa entre dirigente e dirigido? Eu acho está dentro daquilo que eu estava até falando, né? Sim. Sim, o mais importante, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar onde ela quer estar. Mas em primeiro lugar, não existe essa obrigação. De tudo que se faz por obrigação, filho, de não está se contando. A verdade é essa, porque quando a gente não faz isso de coração, você não está fazendo de verdade. Então, aquilo lá, esse não está fazendo efeito dentro da pessoa. E o que vale é a transformação que a pessoa vai ter, sabe, filho? Então, o que adianta? Eu vou porque esse seu médium, esse precisa trabalhar. Está lá só fazendo número, esse não é para fazer isso. Tem que estar lá de verdade, esse com comprometimento. Com entrega. Se não tiver, não adianta. E se não adianta nada, eu sou médium, eu preciso. Ninguém, olha, filho, essa história de que entidade vai ficar todo dia de noite. A pessoa vai dormir, essa entidade vai ficar lá assim na pessoa, para a pessoa acordar, tudo. Ai, não tô aguentando. Isso não existe, filho. Isso coisa de cabeça. De médium, de entidade, está falando que a pessoa tem que viver a sua verdade. Agora você acha que uma entidade esclarecida vai lá e falar, verdade é porque você tem que trabalhar, vem aqui agora. Não existe filho. Isso não existe. Então essa é a primeira coisa, o médium tem que estar num lugar onde ele se sente feliz, se está ali por inteiro. Com comprometimento, tá? Começou
A segunda coisa é a seguinte, é o dirigente. Dirigente, este está aqui para orientar, este não está aqui para mandar nada, certo? Esse dirigente, pode estar ali numa posição de experiência, certo? Este pode ter um pouco mais de experiência. Então, assim, mas não é na verdade, assim, o sacerdote, o dirigente, como vocês quiserem falar, ele não está ali por experiência, ele está ali por missão. A primeira coisa. Então, às vezes, tem uma pessoa, vamos dizer, que tem uma pessoa que entrou num terreiro, nunca se incorporou. Chega lá e começa a girar e falar e as pessoas ficam até assim, nem entende como essa pessoa tem essa firmeza toda e começa a falar. Mas ali é a mediunidade daquela pessoa. Ela já está pronta, porque ela tem aquela missão. Então o sacerdote vem com uma missão às vezes, de arrebanhar, né? De orientar, mas assim, tem o seu talento junto, não é? Tem um sacerdote que tem esse sabe falar, né? Tem aquele sacerdote que fala bonito. Esse que não é o caso desse cavalo cá, não, porque esse não gosta nem de falar, né? Mas assim, tem aqueles que vêm e que falam e já aí as pessoas ficam. Esse tem aquele talento. Aí tem um outro que tem o dom de agregar. Tem um outro que tem o dom vamos dizer, de tirar os véus dos olhos da pessoa. Sabe? Cada um tem um talento. E veio com essa missão. Então pronto. Aí vem com uma missão, só que ele tem que ter, aí que tá, esse sacerdote tem que ter o discernimento e de conseguir separar esse carne do espiritual. Então, filho, às vezes eu vejo muito sacerdote ter muito conflito com o trabalho, porque ele mesmo deixa que seu ego passe na frente do trabalho e começa a fazer com que a própria casa comece a ficar desvirtuada, começa a se enveredar por outros caminhos que não certo. Então o que é esse bom uma casa com dirigente e dirigido? Por exemplo, o dirigente, esse tem o que prega a Umbanda mesmo. A verdade, primeiro você tem que ter humildade às vezes, de falar com o Gil dirigido, de às vezes saber que erra ou não, mas em primeiro lugar de ter a humildade de saber conversar de igual para igual, de não que eu sei mais, eu te mando mais, o que eu falo de ordem. Não, esse tem que saber, esse tem que ter um olhar de empatia, de ver que o outro, do mesmo jeito que eu falei no começo, às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, entendeu? Às vezes um médium está dentro da casa, está fazendo uma coisa errada, mas não por desrespeito. Às vezes ele está passando por uma coisa, e se esse sacerdote não tivesse o olhar de empatia e pudesse e chegar a conversar com ele vai fazer uma bagunça nas coisas. Agora, a verdade é sempre a melhor coisa, sabe? Nunca deixar como vocês falam, as fofocas, que tá tudo proveniente de ego, de arrogância, de tudo que esse caboclo falou. Então não dá chance para essas coisas não podem ter dentro de um terreiro, dentro da Umbanda, da filosofia da Umbanda, isso não existe. Então por
dentro de um terreiro de Umbanda isso vai existir, não é? Sim. Então sempre a gente tem que se falar as coisas abertamente. E esse com irmandade, né? Irmandade. E não esse achando que pode mais ou pode menos. Isso às vezes, e não é que esse tem que deixar tudo. Às vezes ele tem que virar e falar de não, ele tem que virar e dar uma ordem. Mas mostra por que isso. Porque as pessoas vão compreender e vão ver que está certo, entendeu? Esse é o que eu vejo mais, que pode acabar com todo o resto. Porque um terreiro, qualquer um, pode ser como vocês falam, um antro de coisinhas. Mas se você fizer essas coisas simples, você já está evitando isso. Agora, este sacerdote tem que ter de coragem de mostrar, de se mostrar também, porque esse sacerdote não é perfeito. Se essas entidades não são perfeitas, imagina esses que estão cá neste corpo, ele não vai ser perfeito. Então, às vezes ele vai ter coragem de encarar, de até encarar ele mesmo e ver que ele está fazendo uma coisa errada. E depois disso, vai ter coragem de virar e mostrar para esses filhos e falar: desculpa, eu fiz errado, nós temos que fazer então diferente, vamos ver aqui como que a gente vai fazer para ser melhor para todo mundo, para essa casa, porque o objetivo da casa é o quê? É de levar as pessoas para a luz interior, a luz da consciência. Se este vai ficar brigando, este não está levando nada. Esse é como o outro Jorge falou também. Se você não dá exemplo, os filhos de fio de carne aprendem muito mais por exemplo do que por palavra, não é assim? Sim, sim. Então é a mesma coisa. O sacerdote não tem muita coisa diferente do que um pai ou uma mãe de carne. Engana-se, muitos se enganam, muitos, a maioria não se veem assim com uma missão de são meus filhos. Muitos pensam assim, é tudo grande, cada um faz o que é da sua consciência, mas não, de obrigação de sacerdote também de conversar, de cuidar, aí sim. Ele tem a escolha dele, ele não tem que fazer o que ele está mandando, mas ele tem a obrigação de elucidar o filho. Este não pegou esse fio para tutelar, mas é para quê? Só para falar que tem um monte de fio? Não, filho, é para cuidar. De ser sacerdote dá trabalho, por isso que é uma missão, né? Não é qualquer um esse que quer como chama? Se dispor, vamos dizer, né? Assim, não é qualquer um que quer. Estou falando da carne mesmo, do sacerdote. É tempo, imagina se você ter as suas coisas, suas tarefas de sua casa, de sua família, seu dia, não sei o quê. Fora você tem uma outra família. E essa família chama, pede ajuda, faz isso, faz aquilo, e aí você tem uma outra casa que você também tem que pensar o que é, o que não é. Então esse é realmente uma missão, é um trabalho não só das entidades, como é um trabalho também do médium, né? E só que assim, para fazer esse trabalho bem feito, tem que se dispor a tudo isso, se dispor a se livrar, se libertar dos egos, das coisas, se dispor a olhar para si, a se odiar, porque faz parte do processo de autoconhecimento ter momentos que você, o cavalo se odeia. E fala, isso eu não quero ser assim, mas depois disso vem a parte da aceitação. Enquanto você não aceita que você não é igual ao outro, que o outro,
você queria aquele talento, mas você não tem. Você tem que ver que o seu talento também é importante e se amar da forma que você é. Então tem todo esse processo. E todos têm que ter essa coragem. Só que um sacerdote, ele pegou uma responsabilidade maior. Então ele tem que ter essa coragem e exercer isso o tempo todo. E passar isso para os filhos. Seu Caboclo, fala sobre os perigos de envolver religião, de envolver espiritualidade com dinheiro e promiscuidade. Esse filho, os perigos é que esse caboclo vê tudo muito simples. Porque para esse caboclo é assim, qualquer coisa que você fizer acaba dando sempre na mesma coisa, né, filho? Então é assim, eu vejo tudo de uma forma muito simples. Então você pergunta, esse envolver esse religião com esse dinheiro e promiscuidade. Tudo isso, filho, você está se negativando, né, filho? Tudo isso, filho, o que você está fazendo? Você está fazendo aquilo que o caboclo falou, só que pro lado contrário, você está arrebanhando coisa para a sua vida de verdade, só que coisa ruim, né, filho? Então, de tudo de que este vai fazer cá, ou tanto cá mesmo, este já começa a fazer a colheita daquilo que plantou. E se você envolver muitas coisas, vamos dizer, que não estão nessa dimensão, quando você for para lá, você vai continuar de colhendo. Então, você imagina, filho, você plantou assim 1 ano, só que você essa colheita pode durar 400. Dependendo da colheita que você fizer, da plantação que você fizer, e envolvendo quantos espíritos você envolver, você pode durar a colheita dessa plantação pode ser assim, se não eterna, mas vou dizer que de 1 ano pode virar 400. Agora você imagina, você faz uma coisa errada. Quando você vê que você fez uma coisa errada, por exemplo, você fez uma coisa cá errada, aí de repente você se despertou e falou, nossa, está fazendo errado, né? Aí falou, vou começar a fazer certo. Agora você imagina, aí você começa a fazer certo, passa pouco tempo, estou dizendo uma coisa física, você já começa a ver o resultado da forma que você queria. Agora, uma coisa dessa, espiritual, energética, você imagina uma hora você desperta e fala, estou fazendo errado, só que aí você vai fazer certo 400 anos até começar a colher direito. Mas esse cada um escolhe, né, filho? É a escolha de cada um. Mas quer dizer, então o maior prejudicado vai ser o que está fazendo, aquela pessoa que está fazendo. Por quê? Porque esse também está interferindo no karma, esse alheio, né? Então quer dizer, ele está, por isso que vira 400 anos, porque não é só o que ele está fazendo, ele está interferindo nos outros karmas. Então tudo você está pegando e vai colher dele, do outro, esse até acabar todos. E todos que estiverem juntos é a mesma coisa, né? Só que aí tem a escolha, e aí é esse. Teve a escolha, aí uma hora teve a escolha e falou, esse está fazendo errado, vou começar a fazer certo. Só que aí, ele primeiro, esse vai começar a fazer certo, mas começa a aparecer o certo, o resultado certo, no momento que aquele lá acabar, né? Que a terra já, porque esse vai demorar 400 anos para aquela terra ficar fértil de novo. Então esse vai plantar, mas não vai conseguir, vai só colher aquilo que ainda a terra está ruim, entendeu, filho? Seu Caboclo, é possível morrer antes da hora? E se sim, quais coisas levam as pessoas a isso? Que forma de comportamento, de vida, que leva alguém a morrer antes da hora? O senhor acredita que não, ninguém morre antes da hora? Essa pergunta é difícil explicar, né, filho? Porque é assim.
todo mundo pensa uma coisa, né? E o caboclo vai fazer 2 amigos e 3 inimigos. Mas esse não liga pra esse, não, não é esse que... É porque esse é uma coisa difícil mesmo de explicar, porque assim... Sim, esse é possível. Ponto, agora a gente vai fazer... né? Isso. É assim, eu vou dizer assim, é possível no caso, vamos dizer... Quem já foi espírita, ou se é espírita, já leu essas coisas espíritas, conhece esses vale de suicida, essas coisas, né? Então, neste caso, é isso que esse diz assim, você pode se adiantar um pouco, só que você está adiantando de um momento de sair daqui, né, filho? Mas você não está na hora de continuar. Então, o que acontece? Você fica numa dimensão, vamos dizer, uma dimensão do meio, entendeu? Você fica num mundo temporário de até esse filho completar aquilo que tem que se fazer para realmente morrer, vamos dizer assim. Você morreu para cá, para os outros que estão já com você, entendeu? Mas esse na carne. Só que você não foi para o tempo que você tinha aqui. Você vai ter que ficar em alguma dimensão, que esse não vai te dizer qual que é, porque esse é como o outro cara estava falando. Esse assim, às vezes existe, que nem esse vale do suicida. Por que ele existe? Porque vários que têm a mesma energia, então vamos dizer, com aquela energia, esse de sofrimento, esse de não se encontrar, de estar perdido, as energias se atraem, certo? Então, esse de um ali, outro lá, e aí vou estar vagando até que acha aquela energia que é contingente com a sua. E aí isso se torna uma dimensão, um vale, um local, entendeu? Então, Então, às vezes, um vai para vale do suicídio, outro você pode se chamar, se quiser, quem estuda pode chamar de vazio absoluto, mas a realidade de cada um é de cada um. Às vezes a pessoa não está em lugar nenhum, mas ela está naquele processo. O espírito está no processo interno e está se vendo de tal forma. Mas às vezes ele está no hospital. Às vezes, filho, ele pode desencarnar e ir para um hospital e ficar naquela cama e passar muitos anos num vale do suicida, mas ele de verdade está lá. Porque aquele processo é todo um processo interno, entendeu, filho? Não é que ele está lá, fisicamente no espírito, entendeu, filho? Aí é difícil falar tudo isso, né, filho? Mas assim, não é que o espírito está lá, fisicamente, como vocês falam. Mas sim que às vezes ele só está ligado mentalmente àquela realidade. Mas ele, o espírito, está lá deitado em uma cama de hospital e sendo tratado, entendeu? Sim, claro que sim. Você acabou? O que acontece quando a gente faz uma oração para Deus? Aí Deus fala assim, fala para Jesus assim, para Oxalá, fala aí para a caboclada resolver para o menino lá. É assim? Esse não. Não, é assim. Quando uma pessoa se liga numa energia, né? Não vou dizer assim, esse pode ser qualquer forma, às vezes só fez um pedido, acendeu uma vela, às vezes só mentalizou, não importa. Esse não precisa ser uma oração dessas que vocês sabem inteira. Mas é assim, filho. Quando uma pessoa faz essa mentalização, ela começa a vibrar
uma energia, eu posso dizer uma luz, da forma que vocês quiserem entender, mas ela começa a vibrar uma energia e se ligar a energias, essa é a energia que ela está fazendo foco, tá certo? É um pedido, mas sabe o que é isso? Um pedido de socorro. E não é assim, ninguém esse Oxalá não fala assim, ó, vai lá de caboclo e ajuda a fazer. Ele pode dizer assim, esse Oxalá, a gente não vem conversar com esse caboclo, viu, só. Mas é assim, pode até dizer assim, ajuda essa filha a se encontrar. Nem um mestre de ascensionado, nem um orixá do mais alto, porque esses orixá que vem cá, esses são os caboclos de orixá, não esse caboclo igual, mas esses orixá de verdade, né, filho? Nem eles têm o poder de mudar esse caminho de ninguém, né, filho? Nem Oxalá, nem Olorum. Porque se eles quisessem ter esse poder, Jesus não tinha dado livre-arbítrio. Eles podiam fazer tudo da forma que agora eu quero que esse fio fique rico, agora eu quero que esse fio caia do cavalo. Podia fazer isso. Entendeu? Esse seria um parque de diversão, né? Para os maiores, é como se fosse umas miniaturas, e aí esse é um brinquedo de criança mesmo. Como tem pessoas que têm essa visão de que Deus, Oxalá, da forma que eles chamam, faz e desfaz da vida delas, como eles quiserem. E esse não existe. Esse Deus, esse Olorum, fez as pessoas com livre-arbítrio, fez toda essa energética, de ação e reação, de se repelir ou de se aproximar. E por quê? Esse fio pode olhar no próprio corpo humano. O corpo humano, ele funciona sozinho. Sim. Sozinho. E ele briga, luta sozinho, sem você saber o que está acontecendo. Mas ele sozinho se renova. Ele vê um corpo estranho, ele sozinho já vai, já luta, já tenta agir. Então, ele é inteligente. Você comanda ele, mas você pensa que você é o Todo-Poderoso, mas não é, porque o seu corpo sozinho, ele já faz coisas que você não sabe fazer. Porque isso é a natureza, isso é o que o Olorum criou, certo? Então, se o Olorum criou as coisas dessa forma, ele deu autonomia para a natureza, ele deu autonomia, inteligência para os corpos, e não importa se você é um ser humano racional, porque as pessoas pensam que é só o racional é que sabe as coisas. Não é. O seu sangue, suas células sabem as coisas. Então, isso é a natureza. Você é a natureza. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que você faz parte da natureza. Você é igual a uma árvore, você é igual a uma pedra. Você só é feito de outra matéria, mas você é igual. Você funciona igual, só que você tem raciocínio, sabe? E aí, porque você raciocina, você acha que você é melhor que todos. Agora, o homem se acha tão inteligente. Agora, se você parar para pensar, o homem faz coisas que tiram a própria vida dele. Para mim, isso não é inteligência. Esse caboclo não vê isso como inteligência. Esse caboclo vê assim, por que ele não usou esse para melhorar mais ainda a natureza, para poder viver daquilo, em vez de ficar criando coisas que são úteis para ele, mas que ao mesmo tempo podem ser armas para matá-los. Então tem, por um lado, então tudo bem, faça essas coisas, mas então aprendam a usar as coisas direito.
Não, tudo que se faz e se cria é bom. Pro bem, do próprio homem, também se sabe se usar como uma arma, né? Então isso não é inteligente. Isso não quer dizer que você é racional, então você é inteligente. Não, isso não quer dizer isso, entendeu? Mas a gente fala de novo, filho, para ver eu voltar. A gente tava respondendo e já falei de outra coisa. O senhor sabe que quando o senhor estava falando de outra coisa, eu também já estava viajando, né? E já entrei numa outra questão. Então, se eu ou o senhor lembrar, qualquer um que lembrar primeiro, que volta não. Tá certo. Mas queria falar com o senhor sobre isso de visitar as esferas mais densas. Alguns espíritos podem ir até certo lugar, e aí os Exus conseguem ir mais longe, ou não sei. Como é que é isso, seu caboclo? Até onde o senhor foi? Por que o senhor não pôde ir mais, para dizer assim, numa vibração mais densa? Então, filho, esse tudo é energia, né, filho? Como esse caboclo estava falando, de tudo é energia, nós somos energia, né? Esse tempo inteiro, essas moléculas, esses átomos estão sempre em movimento. Então, vamos dizer assim, filho, vamos pensar, eu acho que a forma mais, para esse caboclo, é a forma mais fácil de visualizar, como energia. Então, a água, se você bota um cubo de gelo dentro da água, é que o cubo de gelo vai derreter, mas o que eu quero dizer é uma coisa mais densa, então uma coisa que não derrete, uma pedra dentro da água. A água vai conseguir entrar na pedra? Não, né? Então é assim, é a mesma coisa. Então nós somos feitos de energia. Se eu vou para um lugar mais denso, chega de um momento que essa energia é tão, entendeu? Tão juntos, tão denso que esse caboclo não tem vamos dizer, na língua de vocês, não consegue se materializar para entrar nessa energia. Vamos dizer, na linguagem de vocês. É como se esse caboclo tivesse que se materializar para conseguir entrar, entendeu? Então, e tem Exus, essa história de que Exu entra em qualquer lugar. Só o seu Zé Pilintra. Esse não é bem essa coisa assim, sim, entra em qualquer lugar, mas existem de categorias de Exu, vamos dizer assim, entendeu? Aham. Tem um Exu que é mais, vou falar iluminados também para ficar fácil da linguagem de vocês, não que seja isso, mas que está numa vibração maior, um guardião, até um que de trabalho, às vezes não consegue ir até aquele de lá embaixo, embaixo, a gente diz embaixo, mas também a forma de vocês, mas numa forma mais densa, onde tem um ovoide, por exemplo. Não é qualquer Exu que também chega lá. Esse Exu chega até um tanto que vai chegar no outro. Existem camadas, esses lugares, é como se fosse tudo é uma organização, filho. Sabe? Você acha que essas empresas que existem, que foram criadas, as formas de trabalho que foram criadas, não são modelos do que somos nós? Sabe? Tudo isso, nós ainda temos coisas mais, vamos dizer, mais evoluídas, mais avançadas, né? Mas assim, é tudo de um modelo onde de um mundo real que o mundo que eu estou tem. Então, existem, que nem esse cara, existe a polícia
da coisa assim. Aí tem a polícia que lida com umas coisas mais pesadas, não tem assim? É a mesma coisa, gente. Então assim, Exu vai. É Exu que é chamado, mas Exu não é aqui. Um Exu que existe ali, ele vai até lá em cima, até lá embaixo, e até daquele lado. Esse não, esse é uma organização, entendeu? Sim. Que responde à competência vibratória de cada um. Isso. Claro. Eu lembrei, seu caboclo, do que a gente estava falando, do poder da oração. Não é? Como é que funciona quando alguém faz uma oração? Esse eu acho que eu respondi, né? Foi, por isso que... Então é esse. Então nós podemos interceder pela pessoa, tentar fortalecer a pessoa, às vezes direcionar, mas assim, fazendo com que ela mesma olhe a situação, ela mesma se fortaleça, olhe para dentro, para ela se direcionar para a solução do problema, se for um problema, entendeu, filho? Sim. Mas resolver, a gente não resolve. Nem entidade nenhuma resolve, viu, filho? Não existe tenda de milagre, filho. Isso aí é coisa que já antigamente as pessoas precisavam disso para acreditar. Hoje em dia, as pessoas têm que entender que as coisas são simples. Não existe. Por que quando começaram a estudar esses espíritos, por que existia a materialização? Hoje você vê isso? Nossa. Sabe? Esse médium inconsciente é raríssimo, filho. Essa coisa de dizer, esse não lembra nada, esse não é esse machinho. Sabe por quê, filho? Porque esse médium, tem que ter essa responsabilidade. O que adianta de vincar uma entidade, você não vê nada, não ter nenhum aprendizado com aquilo, nem ter responsabilidade. Então quer dizer, se você é inconsciente, se a pessoa é inconsciente, qualquer um pega ela, a primeira coisa, certo? Não sei, de repente apaguei, então a gente sabe quem pegou. Aí se ela é inconsciente, ela não tem de responsabilidade, aí despega uma coisa ruim e fala assim, vai lá e se mata. Aí depois, eu não sei, eu não vi, não existe, não pode, entendeu? Às vezes a pessoa pode ser inconsciente, mas ela está ali, ela pode esquecer. Todos esses cavalos de cá, são conscientes, mas não é que se lembra de tudo que foi falado, de cada momento, não é assim. Mas eles estão ali, vigilantes. Eles sabem o que está acontecendo. Até porque o corpo não é da entidade. O corpo é do cavalo. Então a entidade, só pode fazer aquilo que esse cavalo autoriza. Senão, não é uma entidade de trabalho. Não é uma entidade que te vem e não respeita o seu cavalo, é porque não é uma entidade de trabalho. Entendeu, filho? Olha. Sim, senhor. Pastor Caboclo, acredita-se que a humildade é representada na Umbanda pelo Preto Velho, a pureza pelos herês, e os caboclos trazem o ensinamento da simplicidade. Como que é ter a simplicidade, seu caboclo? O que representa isso aqui? Representaria isso na nossa vida cotidiana, ser uma pessoa que tem simplicidade? Então, filho, eu não sei se eu vou saber responder. Eu não sei se é exatamente esse que você está perguntando. Eu vou responder, se não for isso. Sim. É assim. É o que eu estou falando até agora. Eu vejo que tudo é simples. Que as coisas todas acabam numa coisa só. Então, como eu falei daquele momento, da colheita, né? Que se pode transformar essa colheita em 400 anos e tal. Por quê? Porque no fim das contas, tudo vai para o mesmo lugar. Tudo vem do mesmo lugar e tudo vai do mesmo lugar. Então, o resto, eu vou falar isso do jeito que vocês falam, o resto é floreio, filho. Não é?
Então, para que ficar esse floreio? Aí as pessoas floreiam só para dizer que sofre mais ou sofre menos, que tem mais ou que tem menos, que são mais bonitos ou que são menos. Isso não importa, isso é tudo igual, tudo é igual. Se você ficar, então é tudo ilusão. Se você ficar de viajando, sonhando com essas coisas de que de esses floreios, a vida se torna muito mais complicada. Se você parar e pensar na simplicidade das, como esse caboclo acabou de falar, você é natureza, você faz parte da natureza, você tem que seguir algumas coisas, claro, mas a natureza é viva, não é assim? Então você tem que confiar nela. Você tem que confiar no dia de amanhã. Essa é uma coisa que se fala muito hoje. Hoje em dia, todos têm problema de pataco, porque essas pessoas gananciosas, né? Tudo aquele que a gente está querendo, que as pessoas entendam que isso é ilusão, fizeram e tal. Então hoje existe um problema mundial, esse não é só em Brasil, existe um problema mundial esse de pataco. Mas esse caboclo já comentou que esse homem hoje, vamos dizer, desperdiçou, mas ele usou tanto os recursos da natureza, tanto, e não olhou que aquilo, de uma hora, ia se faltar. Que o que acontece hoje em dia? Bom, esse é a colheita dos 400 anos, né? Mas teve que chegar num ponto aonde a crise do pataco, que é a lei do mundo físico, de começar, porque as pessoas que vivem nessa ilusão, a coisa mais importante para eles é o pataco. E nesse momento, essa crise é exatamente para as pessoas verem que as coisas esgotam, que se elas não se mexerem para se sacudir e começar a resolver o problema, vamos dizer, da forma de vocês, morrer a míngua, porque esse não vai ter saída. É o que está acontecendo nesse momento, é o jeito que se achou para ver se começa um movimento de despertar, certo? Mas esse fio perguntou outra coisa, esse caboclo já... Não, o senhor respondeu sim, não se preocupa não, caboclo. Respondeu sim. E aí o senhor estava ampliando a nossa visão a respeito de outras coisas, não se preocupe. Queria saber do senhor caboclo, para finalizar, uma questão que diz assim, uma colocação: o demônio não suporta que os esposos se amem, revela exorcista. E aí, senhor? O demônio não suporta que os esposos se amem, revela exorcista. Por que, né, filho? A energia, que o demônio, como vamos dizer que existe um demônio, né? Esse demônio, a palavra de demônio, é como a palavra Deus, né, filho? Isso é uma referência, mas não é que esse é um ser absoluto, uma pessoa humana, não é esse tudo de energia como esse caboclo está falando o tempo todo, né? Então, do que essa energia chamada demônio é cheia? Ódio.
Eixo de ódio, esse orgulho, eu vou começar esse, daqui a pouco hoje vai fazer um gravadorzinho assim, né? E ficar orgulho, arrogância, porque só fala esse, né? Mas assim, todos esses sentimentos, essa energia, esse é cheia disso, esse orgulho, ego, esse arrogância, ódio, esse é uma energia para desestabilizar as coisas. O amor é uma energia que consegue ir quebrando essas energias, porque às vezes, vamos dizer, os dois brigam e aí se começam assim a se odiar, a se desentender e tal. Mas aí vem ali o amor e começa: ah, mas olha que sorriso, tá? Esse tá com raiva, esse tá bravo, não tá? Mas aí acontece uma coisinha, aí o outro já vai quebrando. Esse já fala: olha o sorriso, que sorriso bonito, mas não fala nada, porque tá ali o orgulho falando. Aí o outro fala alguma coisa, que o outro achou engraçado, mas não pode rir porque tá bravo. Mas esse começa a rir, esse dentro de... Então o amor aos poucos vai chegando, aí se quebra uma coisa, quebra outra, até que daqui a pouco já estão se conversando, se entendendo. Quer dizer, é uma energia que consegue, esse não é assim, o amor chega e destrói. Não, é uma coisa de processo, sim, que vai quebrando aos poucos, com uma hora com uma coisa, outra. Essas outras energias têm a força delas e conseguem se manter durante um tempo. É a tal esse que foi falado. Você mantendo a sua vibração, nada te pega. Pode ser esse um vai arreado, como vocês falam, mas se você... Da mesma forma que esse caboclo não consegue ir num lugar tão denso, por quê? Porque esse esse bate, não é assim? A energia, a vibração, vamos dizer, elevada, positiva, é a mesma coisa para uma energia densa. É como se fosse uma parede também. Então o amor é a mesma coisa, é tudo energia. Você vê, filho? Tudo é energia? Sim. Então a energia do amor, ela consegue então o ódio, esse orgulho, rancor, vai batendo, só que conforme ele bate, ele mesmo vai quebrando os pedacinhos, porque o amor está fortalecido, é uma vibração alta, aonde as outras que vão tentando entrar, uma hora acabam se desfazendo, entendeu? Sim. Então, se a pessoa é exorcista, ela só pode exorcizar a influência de um espírito, não é? Então o senhor falou sobre essas energias, mas ali o que tinha era um espírito que deram o nome de demônio, é isso? E aí diz que o demônio não suporta, é o espírito que não continua a vida, fica em cima do outro, ele não suporta que o outro seja feliz, entende? E qualquer um de nós amanhã pode ser um desses espíritos se não se cuidar na Terra. A gente pode, filho. Esse acho difícil, entendeu? Pelo grau de esclarecimento que esses fios têm. Então, esse não é impossível. Mas eu acho difícil. Nesse ponto, né? Isso. Claro, entendi. Acho difícil que esse fio que tacar esse cavalo, que já tem esse grau. Não, mas diga assim, os humanos, assim. Um humano pode chegar nisso. Pode. Daí, o que a pessoa deve fazer para nunca chegar a ocupar o posto de um obsessor depois do desencarne? Esse fio aí é assim, Um gravadorzinho. Então, filho, esse é o gravador mesmo, filho, porque assim, essas coisas tudo é responsabilidade da própria pessoa, entendeu, filho? Então não tem como, esse não, seja feliz,
sorria para todos. Isso tudo, essa historinha, esse floreio, né, filho? A pessoa tem que ter responsabilidade com a sua própria vida, tem que ter responsabilidade consigo mesma. O problema é que às vezes tem pessoas que ainda não conseguiram enxergar isso, entendeu, filho? Sim. E esse filme, que esse caboclo está falando, a maior parte, que esse fio falou, que esse caboclo está falando, a maior parte dessas pessoas que pode se tornar um obsessor, desse lado do caboclo, quando desencarna, são mais as pessoas que ainda não despertaram para isso, entendeu? Coração. Esse não despertaram para a realidade, entendeu? Às vezes as pessoas veem, elas acham que esse mundo ilusório é a realidade. E tem pessoas que ainda não despertaram. Eu se falo com você, então para você isso pode ser um pouco óbvio. Sim. Mas é para você. Às vezes tem gente que você fala e você acha isso tudo esse maluco. Claro. Né? Do mesmo jeito que tem gente que um fala esse GT ou que vê os elementais, as coisas, não sei o que, aí o outro vira e fala, esse é maluco. Entendeu? Porque é assim, de cada um consegue ver, tem uma verdade diferente. Então, não é porque esse outro falou que não é de verdade. Só que assim, agora, tem outra coisa que ver que pode se tornar um obsessor. Ah lá. Esses todos que estão cá. Tem toda essa sabedoria, vamos dizer, isso é uma sabedoria, né? De ter esse despertar. Mas muito apegado. Nossa. Muito apegado as coisas materiais, às vezes nem as coisas materiais, mas as pessoas da família. Sim, posses, paixões e desejos. Então, assim, esse pode virar um obsessor. Se ele não conseguir, e esse não é por falta de conhecimento. E nem por maldade ao outro, necessidade de ter aquilo, claro. E não é por falta de conhecimento. Às vezes ele sabe, mas esse não conseguiu treinar, esse ainda não conseguiu chegar no momento de aprender o desapego. Então, vamos supor que se tornou um obsessor. Quando ele tiver nessa figura de obsessor, ele vai estar se aprimorando também. Ele vai estar tendo a sua experiência, ele vai estar se desenvolvendo, vamos dizer, nesse grupo, até chegar um momento que, como obsessor, ele vai entender isso. E aí ele deixa de ser. Ele deixa de ser, aí ele vai seguir o caminho dele, vai para uma escola, um hospital, o que for. Mas você entende, filho? Isso é uma coisa assim, que é um sentimento muito perigoso, esse do apego. Porque se é uma coisa que é mais difícil de ser treinada aqui, mais difícil, mas dá para ser treinada, e ela pode se tornar uma arma contra a própria pessoa. Nossa. Agora, sabe uma forma de treinar esse? Uma forma de treinar esse é mães e pais que querem os filhos tudo do lado, sabe? Então, assim, treinar o desapego é conseguir enxergar que o seu filho tem o caminho dele. E que por mais que doa, você precisa deixar que ele tenha suas próprias escolhas. Isso é uma forma de treinar esse desapego. E com esses relacionamentos também, esse de namorado, essas coisas, também tem formas de se treinar o desapego. Né, filho? Mas na hora que se vê fora da cá, né? Que se vê que não consegue mais, aí que o negócio já aperta e cada um vai ver como vai conseguir lidar com isso, né, filho? Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final, seu Caboclo? Minha mensagem é a maior parte
parte aqui a gente falou o tempo todo dessa coisa, vamos esse despertar para a realidade, né? Vamos despertar para a força, para o nosso Deus interior. Porque se cada um se tiver esse despertar, não precisa fazer nada por o mundo. Se cada um cuidar do seu despertar, o mundo já vai de melhorar. E é esse o objetivo das entidades de luz, é que todos despertem para si, para a sua verdade, para que a humanidade tenha um mundo melhor e consiga viver como uma irmandade. Uma coisa que agora lembrou de uma coisa que esse cavalo fala muito, e esse é uma coisa que serve. Esse fala muito, uma andorinha só não faz verão. Então, esse é uma frase muito sábia, porque se ninguém faz nada sozinho. Exatamente por isso, aí nós vamos voltar no comecinho da conversa, que as pessoas têm talentos diferentes. Para existir essa diversidade e o mundo de ter todos os talentos para todos poderem ajudar uns aos outros e viverem bem. Porque se não existisse essa diversidade, vocês iam comer só feijão, vamos dizer assim. Sim. É isso. Claro que sim. Senhor Caboclo, muito obrigado por esse tempo de estudo convosco e por essa oportunidade da gente se conhecer melhor. Esse eu que agradeço. Eu agradeço sempre a todos que se chegam cá, porque vocês me ajudam muito mais do que eu ajudo vocês. Poder ter a oportunidade de trabalhar é uma coisa. Vocês não fazem ideia do valor que tem. E você, ainda mais que você, mas tem mais um monte de gente atrás dessa coisa, né? Sim, graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, seu Caboclo, que assim seja. Salve a todos. Vou só falar mais uma coisa. Fica à vontade. Às vezes, eu sei que vai ter coisas que esse Caboclo falou aqui, que uns vão concordar e outros vão discordar. Mas como esse Caboclo disse desde o começo, a verdade de cada um é diferente e cada um tem a obrigação de viver a sua verdade. O mais importante, no fim a mensagem vai ser essa, viu? O mais importante é você não se trair, você tem que ser leal a você mesmo, independente do que o outro vai dizer. Você tem que ser leal à sua essência, ao seu coração. Isso é a sua obrigação, tá certo? Então, independente de eu ter falado uma coisa que você gostou ou não gostou, seja leal à sua verdade, tá certo? Salve a todos. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, seu Cabo. Tchau. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos falar consigo um minuto? Sim. Qual que é o seu nome? Daniele. É mãe Daniele ou dirigente? Como é que a chamam aqui? Sacerdotisa? Pessoal, tem gente que me chama de mãe, tem gente que me chama de Dani. Pra mim, tanto faz. No começo eu achava ruim me chamar de mãe, mas aí eu fui me acostumando. Mãe Daniele. E a senhora é a dirigente desse terreiro? Sim. Como chama o terreiro? Paz da Luz Divina. E como é que é ser dirigente? É bom, é trabalhoso, mas é gratificante. Às vezes a gente tem os nossos baixos. Às vezes a gente até quer desistir, você quer saber? Porque às vezes
Porque assim, tem o nosso lado humano também. Sim. E às vezes a gente se decepciona com coisas, mas assim, o importante é realmente a gente ter fé. As entidades sempre falam, né, que assim, o que vem amanhã é aquilo que é o sapato do tamanho do seu pé, nada mais, nada menos, né? Então é isso, é confiar mesmo. Mas é assim, é bem trabalhoso. Bom, depende, né? Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, então eu me dedico muito ao centro, muito aos filhos. Mas é muito gratificante também, é muito legal quando você vê que você ajudou, que você ajuda alguém, você vê alguém despertar, eu acho muito legal. Graças a Deus. Que cidades que a gente está aqui? Itanhaém. A senhora trabalha com incorporação no intuito da caridade há quanto tempo? Faz 27 anos, mas não que eu sou sacerdotisa, né? Eu tenho o terreiro, eu tenho há 1 ano. Entendi. Né? Fui consagrada de sacerdotisa um pouco mais de 1 ano, tal, mas assim, o terreiro, a casa eu abri há 1 ano, mas como médium eu trabalho há 27. Entendi. E a senhora, sendo uma pessoa tão jovem, quando alguém às vezes perguntar como que ela consegue ser uma dirigente de uma casa tão jovem, a senhora responde o quê? Que eu não sou tão jovem assim. Não, mas, gente, eu acho que tá no querer. Eu acho isso. Você quer, você pode ser jovem, pode ser velho, você tendo vontade, você consegue fazer, construir aquilo que você quiser. Está dentro da missão e tem o respaldo da espiritualidade. Sim. Não é brincadeira, não é para se divertir. De jeito nenhum. Como a senhora mesmo falou, né? Claro. Então tá certo. Muito obrigado por abrir a sua casa para esse trabalho. Fiquei muito honrado, me sinto muito honrado e fico muito agradecido. Obrigada a você. Que assim seja. Este fala muito, este uma andorinha só não faz verão. Então, este é uma frase muito chave, porque de ninguém este faz nada sozinho. Exatamente por isso, aí nós vamos voltar no comecinho da conversa, que as pessoas têm talentos diferentes. Para existir essa diversidade e o mundo de ter todos os talentos para todos poderem ajudar uns aos outros e viverem bem. Porque se não existisse essa diversidade, vocês iam comer só feijão, vamos dizer assim. É isso.